Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Mulheres Fortes. Eu sou Rúbia Martins e eu ajudo você, mulher, a se tornar emocionalmente forte e líder da sua própria vida. No nosso vídeo passado, eu falei sobre primeiro você tem que ser para depois você ter aquilo que você almeja. Então, se você não viu esse vídeo, vai lá, assiste, depois volte aqui, porque eu vou te ensinar o que é esse negócio aí de primeiro você ter que ser para depois você ter, porque são muitos questionamentos em torno do nosso ser. E o que seria esse ser? Ser o quê? O que eu tenho que ser para ter alguma coisa? Então, para você descobrir aquilo que você tem que ser, primeiro você tem que descobrir aquilo que você quer ter. Então, a partir do seu ter, você descobre quem você deve ser para ter aquilo que você almeja. Eu falei também sobre a lei da atração, falei sobre aquele livro lá, ou o filme, O Segredo, que eles ensinam a gente a ficar ali mentalizando o que a gente quer. Só que só mentalizar não adianta, só mentalizar você não vai conseguir alcançar o seu ter. Por quê? Porque vai depender não só de mentalização, não só de sentimento, vai depender também do seu ser, daquilo que você emana e também do seu fazer, porque não tem como as coisas chegarem até você sem algum passo seu, sem alguma atitude sua. Então, quando eu digo que primeiro você tem que ser, para depois você ter, é nesse sentido que você vai ter que identificar as suas crenças, identificar os seus sentimentos. Como no vídeo passado eu dei alguns exemplos meus, exemplos pessoais, de quando eu fiz lá a ressonância harmônica do Hélio Couto, eu fiz um monte de pedidos, coisas que eu queria ter na minha vida, mas eu não estava preparada para ter essas coisas, porque primeiro eu tinha que estar preparada, eu tinha que estar coerente, meu desejo tinha que estar coerente com o meu ser, e eu não estava, porque eu tinha crença de não merecimento, eu tinha crença de falta de capacidade. Então muitas dessas crenças impedem que sejamos prósperos, que alcancemos alguma coisa que a gente quer, e é onde a gente emperra, onde a gente fica ali e não sabe. Então já gravei vários vídeos falando dessas crenças. O vídeo Praga de Mãe Pega foi um desses vídeos que eu gravei falando das coisas que vão ficando aqui internalizada na nossa mente, na nossa cabeça, e a gente vive de acordo com essas internalizações e nem sabe porque às vezes as coisas não dão certo, não sabe porque você quer um direcionamento, mas a vida sempre te joga para outro direcionamento. Então eu vou trazer aqui agora alguns exemplos práticos, alguns exemplos vividos por mim do que é você ser coerente com o seu ter, com aquilo que você quer ter. Então, além da análise que você vai ter que fazer interna, eu ainda vou te dar esses exemplos, e pode ser que esses exemplos que eu vou te dar agora de alunas minhas, pode ser o seu exemplo. Então, ó, eu coloquei aqui, eu selecionei alguns exemplos, assim, os que eu achei mais relevantes para esse vídeo. Então, vamos lá. Eu tive uma aluna que chegou aqui no meu escritório falando que queria ser rica. E o que ela ia fazer para ser rica? Então, quando a pessoa fala, eu quero ter dinheiro, a gente vai primeiro identificar por que ela ainda não tem. O que ela está fazendo que ela ainda não tem. Se ela já estiver fazendo alguma coisa para ela ter dinheiro e ainda não tem, a gente começa a identificar o que está por trás
dessa autossabotagem, que pode muito bem ser uma crença, porque uma crença, gente, ela pode destruir a nossa vida ali, porque a gente começa a viver de acordo com aquilo que a gente acredita. E crença nada mais é do que aquilo que você acredita. Muitas pessoas acham que crença é crença religiosa, que é de religião. Não. Crença é simplesmente aquilo que você acredita. Então vamos lá, eu quero ser rica, ela falou pra mim. E a gente começou a identificar algumas coisas. E quando eu cheguei na conclusão assim dela ter o trabalho, ela ter possibilidades ali de ter dinheiro, eu comecei a identificar algumas crenças. Foi quando eu comecei a perguntar pra ela, tá, o que você pensa sobre as pessoas ricas? O que você pensa de pessoas que têm dinheiro? E aí onde veio a bomba, porque ela começou a falar, não, detesto o rico. Detesto o rico, rico é tudo chato, rico é tudo miserável, rico fica pedindo desconto o tempo inteiro, rico isso, rico aquilo. E eu falava, você é chata? Não. Você é miserável? Não. Você fica pedindo desconto o tempo inteiro? Não. Então como que você vai ser rica se na sua cabeça rico é isso? Entendeu? Então era uma crença dela negativa. Ela acreditava que rico era assim. E aí a gente foi quebrando isso aos poucos, para ela começar a internalizar que riqueza não tem nada a ver com isso que ela acreditava. Isso que ela acreditava vinha do trabalho dela, do que ela fazia, e a maioria das pessoas que ela achava que tinha dinheiro, porque ela não tinha nem certeza, começava a ser chato, pedir desconto e por aí vai. Então, outra crença, quer casar, quer ter um marido honesto, um marido carinhoso, mas passou a vida inteira ouvindo da mãe, da tia, da avó, da vizinha, sei lá mais de quem, que homem não presta, homem trai. E aí chegou aqui com aquele histórico, me falando que tinha dedo podre, que só arrumava homem que traía, que só arrumava homem que maltratava. Certo? Então vamos lá. Vamos identificar o que está por trás de você atrair esse tipo de pessoas. As crenças. Então é por isso que antes de você ter, você tem que ser. Então, quem você é para ter um marido assim do jeito que você quer? No caso, ela era o quê? Uma mulher que acreditava nesse tipo de acusação. Tem homens bons, óbvio, e tem homens também maus. Tem mulheres más também, e tem mulheres boas. Então, a gente não pode generalizar, porque a partir do momento que você generaliza, você começa a viver de acordo com isso. Certo? Outra aqui, quer ter uma vida próspera, farta, mas vive ali na escassez. Isso eu até tenho um exemplo meu. A pessoa falava assim, eu queria tanto ser uma pessoa próspera, uma pessoa farta, ter fartura, mas eu não consigo. E eu até tenho dinheiro para isso e tal. Prosperidade não tem só a ver com dinheiro. A gente tem que ser próspera em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que ter uma saúde próspera, a gente tem que ter amizades prósperas, filhos prósperos, marido próspero, então emprego próspero. Então a prosperidade, ela tá em todos os pilares da nossa vida. E aí quando você para em uma área da sua vida e vê que essa área não está sendo próspera, com certeza tem crença negativa aí, que era o que tinha, essa crença de escassez. Ela tinha muita escassez. O que é escassez? Vou dar um exemplo meu, pessoal, porque eu também tinha muita escassez. E é claro que eu descobri isso, gente, depois de um tempo, depois também de passar por algumas sessões de coach, que eu descobri que eu também tinha esse sentimento de escassez. Meu sentimento começou assim, quando eu era criança, a minha mãe não gostava que a gente comia bala, não gostava que a gente comesse salgadinho, essas coisas, essas porcaria aí de menina. Então, o que ela fazia? Ela comprava um salgadinho e dividia ali em três potinhos.
Ela comprava ali um saquinho de balinha e todo dia lhe dava uma balinha, alguma coisa. Então, eu acreditava que tinha que guardar, porque se guardasse, sempre tinha. E aí, já na minha fase adulta, olha pra você ver como que criança interpreta as coisas. Já na minha fase adulta, meus amigos, todo mundo sabe da minha paixão por vinhos. Aí todo mundo viaja, eu vou levar um vinho pra Rúbia. Ah, vou dar de presente pra Rúbia um vinho e tal. E aí o que eu começava a fazer? Eu guardava. Isso é o cúmulo da escassez. Por quê? Porque no meu inconsciente eu tinha que guardar. Porque se eu tomasse os vinhos, eles iam acabar. Então isso é um mata-mata ali de prosperidade. Isso é sentimento de escassez. É como se você pensasse assim, ó, não vou tomar, tenho que ter, mas não vou tomar, porque eu tenho que guardar, pois eu não tenho dinheiro para comprar mais. Olha que sentimento de escassez. Então, se você quer ter uma vida próspera, quer ter uma vida farta, você tem que analisar os seus sentimentos com relação à prosperidade. E eu dei esse exemplo de escassez porque era uma coisa assim que eu vivi bastante, graças a Deus hoje eu não vivo mais. Então, outra de prosperidade aqui, ó. A pessoa quer ser próspera, mas vive ali falando da vida alheia, vive ali fofocando da vida alheia. Não tem como, gente. Outra regra da prosperidade é você cumprir princípios. E um dos princípios da prosperidade é o que sai da sua boca. Da sua boca só tem que sair coisa boa. Então, esse é um dos princípios. A nossa boca tem que ser fonte de água limpa. Acho que é mais ou menos isso que está escrito ali na Bíblia. Então, é um princípio da prosperidade. Como que você vai ser próspero? Falando do outro. Falando ali da vida do outro. E muitas vezes fala num tom de diminuir. Mas quem está diminuindo, na verdade, é quem fala. Quando o João fala de Maria, eu conheço mais João do que Maria. Eu conheço mais a pessoa que está falando do que de quem ele está falando. Então, a gente tem que tomar cuidado aí, porque isso é um sabotador de prosperidade. Ó, outra aqui, ó. Quer viver em paz, quer viver em tranquilidade, mas eu pergunto, tá, e o que tá vivendo? Ah, minha vida tá ruim, tô discutindo muito, tô tendo atitudes agressivas, certo? O que você tá assistindo? Então, aquilo que você assiste vai ficando armazenado também no seu inconsciente. E aí você começa a assistir séries violentas, começa a assistir, jogar jogos violentos, coisas violentas. Isso vai refletir no seu comportamento de uma forma ou de outra. Então, aquilo que você quer ter está sendo coerente com aquilo que você é? Quando você quer ser e ter prosperidade, você tem que agir com prosperidade. Quando você quer ter uma vida calma, uma vida tranquila, você tem que ser a tranquilidade, você tem que trazer isso para a sua vida, para você poder viver. Porque tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê, vai ficando aqui internalizado. Eu até falei no outro vídeo aí, que já faz alguns anos, 6 anos, eu acho, que desde 2015, eu não assisto TV aberta. Eu não assisto esses telejornais, eu não assisto essas novelas aí. Por quê? Porque eu acho que não faz bem pra minha mente ficar vendo ali traição, ficar vendo mentira, ficar vendo violência, ficar vendo falsidade, fofoca. Porque é isso que eles trazem muito pra gente. E aí eu não quero. Isso não está condizendo com o momento que eu quero ter pra mim. Então eu elimino aquilo que eu não quero pra eu ter aquilo que eu quero, certo? Então, ó, quer ter um emprego melhor e ganhar mais, mas acredita que não é capaz. Lembra da crença de capacidade que eu tive? No outro vídeo eu falei dessa crença de capacidade, de merecimento, que eu vi lá uma coleguinha falar que eu não era capaz, que eu não conseguia, gerou uma crença de falta de capacidade, e aí eu passei anos da minha vida achando também que eu não era capaz. Então, por isso que a gente tem que identificar. Aí eu te pergunto, quer ser uma líder da sua vida, quer cuidar da sua vida, quer administrar a sua vida, mas tem dependência emocional?
é coerente para quem quer aprender a liderar, para quem quer administrar a própria vida. Tem que ser emocionalmente forte. Se for dependente emocional, vai estar incoerente. E é isso aí que a gente tem que trabalhar e analisar. Porque as nossas crenças, elas impedem que tenhamos uma vida farta, que tenhamos uma vida próspera, que tenhamos uma vida feliz. Porque a gente vive de acordo com aquilo que a gente acredita. E eu poderia ficar aqui o dia inteiro também dando exemplos aqui de alunos meus que vieram aqui, compartilharam aqui as suas dores, a gente foi identificando e foi descobrindo as crenças, mas no meu caso não convém. Acredito que esses exemplos aí já dão para você entender aí o que significa viver com coerência. Para você ter alguma coisa, você tem que ser. E aí você tem que ser coerente. As suas atitudes têm que ser coerentes. Então hoje eu te pergunto, quem você precisa ser para você ter um carro melhor? Quem você precisa ser para você ter um relacionamento melhor? Quem você precisa ser para você ter um emprego melhor? Para você ganhar mais? Para você ter uma casa melhor? Para você viajar ao mundo? Tudo isso eu vou te questionar. Quem você precisa ser para você ter as coisas e aquilo que você quer? E tem mais, não basta você ser para você ter, você tem que ter coerência nas suas atitudes. As atitudes, elas devem ser bem coerentes. Eu vou dar um exemplo aqui de ser para você ter. Entre o ser e o ter, tem que ter um fazer ali no meio. E dentro desse fazer, tem inúmeros obstáculos que você vai ter que começar a superar até você ter. E aí o que acontece? Exemplo, se você, por exemplo, quer ter um corpo magro, quer emagrecer, do jeito que você não está se sentindo bem, não está se sentindo confortável. Então você quer ter um corpo magro, você quer emagrecer. Então, quem você precisa ser para você conseguir ter esse corpo magro e o que você precisa fazer para ter esse corpo magro? O seu fazer tem que estar coerente com o seu ser. Ser é aquilo que você é. Fazer é aquilo que você vai conquistar para ter o corpo que você deseja ter. Eu já atendi uma aluna uma vez que ela tinha passado muita fome, muita necessidade na infância dela. Muita necessidade. Então, o que ela, quando ela via comida na fase adulta dela, o que acontecia? Ela comia até passar mal. Olha o que estava internalizado dentro do ser dela. Que ela tinha que comer para suprir aquela necessidade que ela passou lá na infância. E aí o que estava acontecendo? Obesa, problema de saúde. E ela queria ter um corpo magro, ela queria ter uma saúde próspera. Mas para isso ela teve que alinhar o ser dela com o fazer. Porque se não for coerente o ser com o fazer, você não vai alcançar o seu ter. Aí hoje eu te pergunto, quem você tem que ser para você? Quem você tem que ser para você aprender, para você ter como administrar a sua vida, para você ter uma emoção forte? Quem você precisa ser? E o que você precisa fazer para alcançar isso? Ultimamente, eu ando anotando assim tudo que me vem à mente, todos os flashes, todos os insights que eu tenho para trazer aqui para vocês. E aí são anotações essas que eu vou falar para vocês, que já vem um tempo aí que eu venho anotando aqui no meu bloco de notas mesmo, no celular. E eu perguntei assim para alguns amigos, para quem eu ouço, eu perguntei quais eram as piores reclamações que eles tinham das esposas, das namoradas ali, com relação ao financeiro. Então, gente, reclamação número um que eu anotei aqui, luz acesa. Luz acesa. As mulheres deixam
dessas pessoas, deixam as luzes acesas e eles reclamaram que elas não pagam a conta, que elas não sabem o valor de uma luz acesa, certo? Aí hoje eu te pergunto, para você que quer aprender a administrar a sua vida, liderar a sua vida, se tornar uma mulher emocionalmente forte, pode ficar onde passa aí e deixar a luz acesa? Por que você está fazendo isso? É falta de atenção? É porque você não paga conta? O que é? Vamos pensar? Porque para você aprender a administrar a sua própria vida, você tem que aprender a administrar também o seu lar. E em todos os aspectos. É claro que a gente não é boa em tudo, mas a gente tem que saber de tudo, pelo menos um pouquinho, para administrar, certo? O nosso relacionamento, a nossa casa é como se fosse a nossa empresa. Vamos supor que você, mulher, tem uma empresa lá com 100 funcionários. Você ia gostar de ter esses 100 funcionários sair do trabalho e as luzes ficarem todas acesas, o ar-condicionado ficar ligado? E aí você vai pagar um monte de energia, você vai falar assim, poxa, eles são empregados. O final do mês está garantido deles, o salário, tá? Eles não pagam conta de luz. Então, a gente tem que se colocar na postura de líder, de administradora para a gente liderar a nossa vida, certo? Ó, segunda reclamação, não tem limite de gastos. Gente, e esse limite de gasto aqui, que eu anotei, eu até fiz um parêntese ali, são de mulheres tanto que trabalham como mulheres que não trabalham. Uns chegaram a falar que nem tem coragem de deixar o cartão de crédito na mão da mulher, e outro chegou a contar que a esposa tinha um cartão desses adicionais que ele passou 1 ano pagando conta da esposa. Claro que isso acontece com homem também, né? Mas meu público não é homem, meu público é mulher e eu quero que você aprenda a liderar a sua vida. Então vamos lá. O que acontece? O que acontece com o dinheiro que muitas vezes não sabe gastar com prudência, não sabe gastar com coerência? Tem alguma coisa aí? Tem que analisar essa coisa. Também foi falta que passou? Também não teve ninguém para ensinar que tem que ter controle? Então, tudo isso daí tem que ser analisado para você aprender a liderar a sua vida. Esse é um fazer com coerência para você ser. Então, vamos lá. Outra, não pechincha. Essa aqui eu até ri. Falei assim, você é pão duro, falei para esse colega meu. Ele, não, mas é sério. Aí o outro já veio, não, mas é sério, não pechincha. Vai na primeira loja, vai comprando aí, ó. Tudo que vem na frente, já vai comprando sem pechinchar, já vai comprando sem olhar numa outra loja. Ó, tem uma loja ali que é mais barata, só porque não tem o nome daquela outra, já não quer comprar. Às vezes vende até o mesmo produto com a mesma marca, então não pechincha. Ó, outra coisa, gente, isso daqui eu não gostei de ouvir não. Desperdiça muita comida. O que sobra do almoço, joga tudo fora, faz tudo novo ali no jantar. Gente, isso é chato. Isso é muito chato, porque a gente tem que ter um senso de... como que eu vou explicar aqui agora? Um senso de empatia. É de colocar no lugar daquelas pessoas que não têm o que comer, que estão passando fome. Então, para você, ó, que quer administrar a sua vida, liderar a sua vida, se tornar emocionalmente forte, desperdiçar comida é um caso a se pensar nos dias de hoje, no mundo de hoje, com um monte de gente aí passando fome, tá? Outra coisa, compram e não usam. Compram objetos, roupas, sapatos e não usam. Isso é típico, às vezes, de mulher mesmo, né? Principalmente quando chega aquela mala, que as lojas agora mandam, não é mais uma sacolinha para você experimentar, né? Aquela mala. E aí, muitas vezes, surge até aquela obrigação, assim, de ter que comprar, porque a pessoa saiu lá da loja, entregou ali para você, e acaba que compra e não usa. Mas, reflita. Para você que quer aprender tudo isso daí, administrar a sua vida, liderar a sua vida, né, com sabedoria. Ó, você tem que se perguntar, eu quero ou eu preciso?
Eu quero porque eu quero agradar aquela pessoa que teve a gentileza de trazer aqui pra mim, ou eu preciso? Então, se faça essa pergunta. E outra coisa também, uma líder sabe falar não, tá? Então, olha, não quero, não é o momento pra mim, tá? Então, não fique com esse negócio aí, não. E outra coisa que eles reclamaram, que não economizam para comprar um bem maior. O que é economizar para comprar um bem maior, por exemplo? O marido está juntando dinheiro para comprar uma casa. E aí reclamou que às vezes, pelo fato de a mulher ganhar às vezes menos, ela quer só comprar as coisas dela, quer fazer suas massagens, quer ali colocar os seus cílios e não quer economizar para a compra de um bem maior. Então, por que eu tô trazendo tudo isso daqui? Porque se a gente quiser aprender essas coisas aí, liderar a vida, são questões pra gente trazer e pra gente pensar. Eu consigo liderar a minha vida e o financeiro é um pilar da nossa vida. É um pilar. E tem outras coisas também, tem outros pontos aí também, mas esses aqui foi alguns que eu separei já de conversas que eu venho tendo e resolvi trazer, porque eu tenho certeza que pode ajudar alguém a aprender a liderar, né? Então, falei aqui para você ter uma vida com coerência com o seu fazer, para você ser coerente com o seu fazer, para você ter. Porque quando você almejar alguma coisa, quando você almejar o seu ter, almejar o seu objetivo, você já vai ter consciência, mas quem eu preciso ser para ter? O que eu preciso fazer para ter também? Então são essas ações coerentes que a gente precisa ter. E aí você vai me perguntar, Rúbia, e a lei da atração tá onde nisso tudo? Se eu tenho que ser, se eu tenho que fazer para depois eu ter, e a lei da atração? A lei da atração está sempre no próximo passo, porque quando você e você está coerente com aquilo que você está fazendo para alcançar, as coisas vão surgindo. As oportunidades, que muita gente chama de sorte, vai surgindo. Mas as oportunidades, elas vêm surgindo na nossa vida porque estamos tendo ações coerentes. Coerentes com o nosso ter, é o que eu falei. Se você quer ali, ter um corpo magro, você tem consciência do quê? Que você precisa eliminar os seus vícios ali alimentares para você fazer uma dieta. Não tá coerente você ser com o seu fazer para você ter? E as coisas vão surgindo ali para você, em meio a essa caminhada. Vão surgindo pessoas para te dar um suporte, vão surgindo ali novos exercícios, novos procedimentos, vão surgindo um monte de coisa que vai acontecendo. Eu estava lendo o livro esses dias, estava dando um exemplo de coerência de fazer com o Neymar. O Neymar já era criança ali, adolescente mesmo, pré-adolescente, quando ele falou que ele ia ser o melhor jogador do mundo. Ele falou, eu vou ser o melhor jogador do mundo. Eu quero, eu vou ser. E ele, olha para vocês verem, olha onde ele tá. Olha o patamar que ele tá, jogando nos clubes que já jogou. Você acha que para ele conseguir esse ter aí, ele não teve que alinhar o fazer dele com o que ele é? Ele mesmo falou, olha, era difícil, eu era adolescente, eu queria sair, eu queria passear. Ele podia ter se perdido aí, como muitos adolescentes se perdem na caminhada aí do sonho. Mas ele não, ele se manteve fiel. Foi fácil? Acredito que não, óbvio que não. O jogador de futebol tem que ter maior preparo, tem que dormir cedo, tem que ter, sei lá, um monte de coisa, alimentação. Não pode beber, não pode não sei o que, entendeu? Então foi fácil? Não, mas foi coerente, porque ele alcançou o que ele queria. E também já vi aí uma outra entrevista aí de um cantor sertanejo falando a mesma coisa, que cantava, que tinha tudo para dar certo, mas não dava. E aí, ele saiu um dia para espairecer, parou numa lanchonete de beira de estrada, lá tinha um jogador de futebol que o viu, que o conheceu,
certo? E que deu uma oportunidade para ele. Ó, ele estava tendo as ações coerentes, todas coerentes. E aí o que foi a lei da atração? Atrair ele para o próximo passo, dar oportunidades para ele conseguir alcançar aquilo que ele quer. Então, a lei da atração, ela funciona sempre com o próximo passo. O próximo passo. Muitas vezes você pode falar assim, nossa, fulano deu sorte na vida. Tenho certeza que não foi sorte. Tenho certeza que ele alinhou pessoas, livros e viagens. Ele alinhou essas coisas para ele conseguir chegar aonde ele chegou, para ele conseguir dar esse próximo passo. Então, é a coerência, essa coerência que a gente tem que ter, certo? Para alinhar o que a gente quer ter com o que a gente é e o que a gente tem que fazer para conseguir esse ter aí. E aí você pode me perguntar, a nossa mente, ela cria obstáculos para a gente conseguir aquilo. Ela cria obstáculos para a gente alcançar algum. Seja por preguiça, por procrastinação, por crença. Por quê? Porque quando a gente quer ter alguma coisa, a gente tem que sair da onde a gente está, movimentar para ter. Então, já é do ser humano a mente criar um bloqueio para tudo que tira ali do confortinho de ter que pensar, certo? E aí você pode me perguntar, ai Ruba, mas e se eu fizer essa reflexão do que está impedindo aí meu casamento de prosperar, do que está impedindo de eu conseguir liderar e administrar a minha vida, de eu conseguir alguma coisa melhor para mim, para o meu profissional. Se eu fizer essa reflexão e não conseguir descobrir o que é que está me prendendo, descobrir essa crença que geralmente vem ali lá da infância. Gente, isso é só um passo, Se você não conseguir lembrar, não tem o mínimo problema de você não lembrar daquilo que hoje está impedindo você de crescer. Basta a gente olhar os resultados, os pensamentos, que rapidamente a gente já vai identificar a crença. Essa minha coach, essa minha aluna, por exemplo, que queria ser rica, tinha condições de rico, mas não gostava de rico. Ela não lembrou de nada. Foi as atitudes dela, ligando as pessoas que eram exigentes, ali, chatas, que ficavam cobrando dela e pedindo desconto, que ela ali, alinhou com pessoas ricas e trouxe isso para a vida dela, como crença, acreditando que rico é isso. Pode ter alguma coisa lá atrás? Em absoluto, pode sim. Só que não é necessário. A gente tem que ficar ali fazendo hipnoses para lembrar da infância, lembrar das coisas, para saber o que está impedindo hoje o seu crescimento. Basta você parar e ver o que é que está acontecendo aí. O que você acredita sobre dinheiro? O que você acredita sobre homem? O que você acredita sobre casamento? O que você acredita sobre chefe? Tem gente que fala que chefe é tudo chato, que não aguenta. E aí o que acontece? Todo emprego que arruma tem chefe chato. Então é só você fazer um balanço do que você está vivendo e se perguntar o que eu acredito. E aí as respostas vão vir rapidinho. Aplique aí esse exame de consciência para você ver o que está impedindo aí o seu crescimento para você liderar a sua vida. Porque todo mundo tem uma líder dentro dela, todo mundo tem. Só que muitas vezes estamos ali, ofuscado por dependência emocional, ofuscado por complexo de inferioridade, por falta de capacidade, por medo de um monte de coisa, medo de rejeição. Gente, eu era uma pessoa ofuscada por tanta coisa. Eu tinha tanta coisa. Se vocês pegarem todos os meus vídeos, 99% vai ter algum exemplo que eu dou meu, pessoal, de coisa que eu tinha, de coisa que me impedia de crescer, daquilo que eu acreditava, do valor que eu achava que estava em profissional, de tanto que a minha jornada era pesada por eu ficar acreditando em coisas que não fazem sentido eu acreditar hoje, porque eu já sou adulto, porque eu já posso me questionar, porque eu não preciso dessa carga, dessa mochila nas costas pesada para ser quem eu sou, para ser quem eu me tornei. Então hoje
Eu sempre me questiono, eu quero fazer isso, quem eu preciso ser, o que eu preciso fazer? Uma coisa simples. Se você quer fazer uma viagem, quem você precisa ser para fazer essa viagem? Ah, eu preciso ser mais independente, eu preciso ser mais controlada financeiramente, eu preciso fazer isso, planejar aquilo, tirar férias. Pá, tá ali a viagem, pronta, para você curtir, para você desfrutar. Tudo isso só depende da sua maturidade, tá bom? Então, olha, aplique isso daí na sua vida. Depois, eu gostaria muito que você falasse para mim, me manda uma mensagem, me manda um direct, escreve aqui nos comentários. Ruba, fiz essa análise, descobri que isso, aquilo estava me impedindo de prosperar, de crescer e tal. Se esse não é o seu problema, se você acha que não tem nada impedindo você de ser feliz de nada, mas você acredita que tem uma outra coisa aí, se quiser compartilhar comigo para falar, Ruby, ó, isso faz sentido para mim, eu acredito que isso aí tá me prejudicando. Vou fazer questão de estudar e, se for possível, gravar um vídeo com o seu problema. O seu problema pode ser o problema de outras tantas mulheres. E aí você fica aí caladinha, todas ficam caladinhas e ninguém se ajuda. Vamos nos ajudar, vamos nos unir, porque unidas somos ainda mais fortes. Nós somos fortes, mas unidas somos ainda mais fortes. Para você que está me assistindo aí no YouTube, não esqueça de se inscrever aí no meu canal, de ativar o sininho, porque toda semana eu tô postando vídeo novo e aí toda hora que eu jogar esse vídeo aí no YouTube, você vai ser avisado que tem vídeo novo e aí você corre lá e assiste, tá bom? Então, eu espero você na semana que vem com mais um tema, com mais um vídeo para ajudar você a prosperar na sua vida, para ajudar você a liderar e a se tornar essa mulher emocionalmente forte, tá bom? Um grande beijo, te espero lá.